Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Giovana, sejam muito bem-vindos ao meu canal Minha Vida Entregue a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, pois eu vi que a gente teve muitos inscritos novos nesses últimos dias, então muito obrigada. E bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é sobre como o pecado ele pode nos esconder o nosso verdadeiro valor, como que o pecado ele esconde quem nós realmente somos. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, lembrando que se vocês gostarem não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso, que Deus abençoe grandemente sua vida, chega de enrolação e bora pro vídeo. Como eu disse, o vídeo de hoje é sobre o pecado e como o pecado ele esconde quem nós verdadeiramente somos. Mas o que significa pecado? O pecado de origem grega significa errar o alvo. Então, nosso alvo é sermos como Cristo, é sermos semelhantes a Deus, é sermos puros e santos como Jesus é. E quando nós pecamos, nós erramos a esse alvo. Vamos criar uma situação assim. Eu tenho um carro, você tem um carro, nós temos um carro. E aí, a gente coloca esse carro na garagem e deixa ele lá. A gente não vai cuidando dele, a gente não lava ele, a gente não cuida dele, não liga, não tem cuidado nenhum com esse carro. E ele vai ficando lá, guardado na garagem, pegando poeira, sujeira. E passam-se anos e ele continua no mesmo estado. Continua lá, guardado, abandonado na garagem, pegando poeira, pegando sujeira. E aí digamos que passaram-se 10 anos, e aí aquele carro que era lindo, brilhoso, novinho, já não está mais como era antes. Foi formada uma crosta de sujeira naquele carro que fica impossível aos olhos ver como aquele carro realmente é. A sujeira, ela tirou o brilho do carro. A gente não consegue ver como o carro realmente é, como o carro realmente era. E aí quando a gente olha, a gente imagina que por baixo a lataria daquele carro está totalmente arruinada, enferrujou, deve estar arranhado. A gente imagina que a lataria daquele carro está detonada. A gente imagina que aquele carro já era, né? Então a gente deixou lá o carro abandonado e conforme a gente deixou pegando poeira, sujeira, e aí se formou uma crosta de sujeira que é impossível de vermos. O brilho do carro, aquele brilho que ele tinha, foi apagado por conta da sujeira. A sujeira fez uma camada de sujeira que a gente não consegue mais ver o real valor do carro, a gente não consegue mais ver como o carro realmente era. E é exatamente assim com a gente. Deus, ele nos criou perfeitos. Ele nos criou perfeitos e nos colocou em um lugar perfeito. Só que quando a gente pecou, o pecado ele entrou no mundo e contaminou o mundo. E aí desde lá nós somos pecadores. E toda aquela comunhão, aquela intimidade que nós tínhamos com Deus, porque a gente vê, quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Adão, ele tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus muito grande, muito linda. E aí quando o pecado entrou no mundo, essa conexão, essa intimidade foi quebrada, foi cortada. Entendeu? Porque o pecado, ele entrou no mundo e contaminou, e com isso, e com o pecado, a comunhão foi cortada, foi quebrada. E aí veio Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado, e morreu no nosso lugar para nos salvar do pecado. Jesus Cristo, ele morreu para nos reconectar, para que nós possamos nos reconectar com Cristo, com Deus. Então Jesus morreu e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus morreu naquela cruz e nos libertou do pecado, pois antes éramos escravos do pecado, e aí Jesus morreu e nos deu uma nova chance de salvação. Se hoje a gente pode falar com Deus, foi porque um dia Jesus morreu, foi sacrifício vivo para perdão dos nossos pecados. Então o pecado ele faz isso. Quando a gente peca, o pecado ele faz uma sujeira, ele mancha, ele faz uma manchinha e faz com que o nosso valor, quem a gente realmente seja, fica difícil de enxergar, porque o pecado ele fez uma sujeira, ele manchou, porque o pecado ele faz isso, ele suja, ele mancha, sabe, ele esconde quem nós realmente somos. E às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos criaturas de Deus, somos feitura sua.
Se nós aceitarmos e reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos reconhecidos como filhos de Deus, filhos do reino. Isso é quem nós somos. Por baixo de toda essa camada de sujeira, por baixo dessa crosta de sujeira que o pecado formou, existe um servo de Deus. E o único que pode limpar, purificar você, que pode nos purificar de todo pecado, é Jesus Cristo. Somente Ele pode limpar toda essa crosta, toda essa sujeira que o pecado formou. Então, somente Jesus Cristo pode limpar o nosso coração, pode purificar o nosso coração. Nós somos exércitos de Deus. O nosso general, ele é Cristo. E somente Ele pode nos purificar de todo o pecado. Somente Ele pode limpar a nossa mente, o nosso coração, restaurar a comunhão que nós tínhamos com Deus. Somente Ele pode nos limpar de todo o pecado e nos purificar de todo o pecado. Purificar a gente e nos deixar mais alva que a neve. Somente Ele pode tirar toda a impureza que o pecado deixou e nos deixar puros novamente. Só Ele pode nos purificar e retirar toda a mancha, toda a sujeira que o pecado deixou. Então é isso. O pecado, ele faz isso. Ele nos afasta de Deus. Ele nos mancha, ele nos suja e esconde quem nós realmente somos. No carro, quando o carro foi deixado lá há 10 anos e pouco, foi criada uma crosta de sujeira. E aí ficou irreconhecível. O carro, a gente olhava e não dava nada para o carro. Mas aí a gente lavou o carro. O carro foi lavado. E por baixo de toda aquela sujeira, o carro estava novo, estava limpo. Bastou o carro ser lavado para que nós pudéssemos ver o real valor daquele carro. Para que a gente pudesse ver como o carro estava novinho. Bastou lavar para a gente ver o real valor daquele carro. Pois a gente olhando ele todo sujo, a gente não dava valor nenhum. A gente falava que aquele carro estava todo enferrujado e imaginávamos a situação daquele carro. Muitas vezes a gente peca e a gente acha que não tem mais jeito, que nós já estamos perdidos, mas por baixo dessa sujeira que o pecado deixou existe um servo de Deus. E Deus, ele pode te limpar, ele pode te purificar. Então é isso. Hoje Jesus, ele deseja lavar o teu coração. Hoje Jesus deseja te purificar de todo o pecado. Ainda tem vida aí, não acabou. Assim como aquele carro bastou ser lavado para ele voltar a brilhar, a ser lindo e limpo novamente. Jesus, ele pode te purificar. Jesus, ele pode te fazer, brilhar de novo. A sua luz, não deixe que o mundo apague a sua luz. Não deixe que o mundo tire a sua luz. Deixe com que a sua luz brilhe e irradie esse mundo de escuridão. Deixe a sua pequena luz brilhar e assim faça com que os outros, através de você, conheçam a nossa fonte de luz, que é Jesus Cristo. Permita que o Senhor Jesus hoje, ele entre na sua vida e te purifique de todo o pecado. Deixe que hoje Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida. Deixe que Jesus, ele arrume a bagunça que está aí dentro de você. Ainda tem jeito, não acabou. Volte para os caminhos de Jesus hoje e que nós venhamos acertar o alvo. Que nada nem ninguém venha nos tirar do foco. Que hoje a gente decida dar um novo rumo para a nossa vida. E que nesse ano que vai vir, que a gente seja cada vez mais constantes com Cristo. E que nós não venhamos deixar que coisas cotidianas ou coisas aleatórias venham nos tirar do caminho certo. Que hoje você se permita viver o novo, viver o caminho que Deus tem para você. Que hoje você se permita viver a vontade de Deus para a sua vida. Então é isso. Concluindo, é isso que o pecado faz. Ele esconde o verdadeiro valor que existe aí. Quem você é? Quem nós somos? Nós somos servos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então que nós não venhamos dar espaço para o pecado, que nós não venhamos deixar brechas para que o inimigo entre na nossa vida e faça nos torne impuros. Deixe que Jesus te torne mais alvo que a neve. Deixe que Jesus ele te purifique e te torne a brilhar. É isso.
Agora eu vou contar pra vocês de onde surgiu essa passagem. Eu tava assistindo um vídeo com com meu pai e com a minha mãe de uma limpeza de carro, onde o carro tava parado assim há 8 anos, era um Fusca branco. E esse carro tava parado há 8 anos e já tinha se formado uma crosta de sujeira no carro. O carro ele tava todo sujo, sabe? Muito sujo. E aí a gente olhava e achava que aquele carro estaria todo detonado por baixo, que a lataria daquele carro que o carro estaria enferrujado. E aí os rapazes, os moços foram lá estavam lavando o carro, lavaram o carro e a lataria estava linda. O carro estava novo, estava há 8 anos parado, todo sujo, com uma crosta enorme de sujeira. Mas quando lavaram o carro, deixaram ele limpinho, a gente pôde ver que por baixo daquela crosta de sujeira havia um carro muito lindo e novo. Então é isso que o pecado realmente faz. Ele esconde o nosso verdadeiro valor e esconde quem nós realmente somos. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês. Espero que eu tenha falado bem, porque às vezes eu me embolo para falar. Mas é isso. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Que a partir de hoje nós venhamos seguir um novo caminho, um caminho ao lado de Cristo, e que nós venhamos seguir o caminho que Deus quer que nós sigamos. Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E o caminho dele é sempre o melhor. E é isso. Um beijo grande. Deus abençoe vocês novamente. E é isso. Tchau.